Esquece fórmula para equilíbrio. Você tem uma situação de equilíbrio, você monta a equação que ele te deu e cria situações, início do processo, o que reagiu, o que foi formado, o que sobrou, que vai estar em equilíbrio. A partir disso, você tem os dados para você montar a sua equação de equilíbrio. A 52 é uma questão, eu não vou te falar qual livro porque eu não lembro, mas existe uma questão dessa em um livro de ensino médio. Eu já vi. Bruno, eu tô falando sério. Eu não lembro qual que é o livro, mas eu já vi essa questão. Essa figura, na verdade, é uma figura que é clássica. Em qualquer livro de química, na parte cinética, você vai ver isso aqui, que é a distribuição de energia. Sempre tem. E sinceramente, os tópicos, as perguntas que foram colocadas em relação a isso eram muito tranquilas aqui. Dá para você fazer uma boa. É uma outra questão de cinética. Então, por enquanto, é a segunda questão de cinética, entre as 4 que a gente já viu, mas do fundamento, da parte teórica de cinética. O que eu achei interessante, no geral, nessa prova do ITA, de primeira fase, que não foi uma prova que explorou muita matemática, muita parte numérica. Teve a equação de Arrhenius, vai ter mais cálculo, que eu vou falar com vocês, mas essa questão especificamente aqui, que foi a questão 52, eu achei uma questão muito legal, muito bem feita, que você conseguiria fazer com base numa análise simples do processo, tá? Com distribuição de energias. O próprio conceito de temperatura te ajudaria aqui a fazer essa questão. Então, a questão fácil, essa questão, quem passou para a segunda fase, possivelmente garantiu essa questão. Eduardo, eu estou anotando aqui. Então quer dizer que a 52 também é uma fácil. É uma fácil. Entendi. As alternativas estão muito claras. Entendi. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar as 5 questões que não vão eliminar a pessoa. Então essa aí está dentro delas, né? Com certeza, 51 e 52 não vão eliminar. As 50 poderia eliminar, só que você deu aula de equação de Arrhenius, então os meninos aqui do quadro não, fizeram aula daqui tá safo, tá tranquilo. Tá safo. Entendi. Não, então beleza, já temos 2 então, vamos continuar. Vamos para a terceira. Essa aqui, para mim, é a mais fácil da prova do ITA. Essa é a questão mais fácil. O Juan falou mesmo que a química estava de boa. O Juan comentou aí? Ele falou, a química estava boa. Quando o aluno fala que tá boa, é porque fala que tá fácil. Sim. Ninguém falou isso da prova de física. Com certeza. Agora, olha só que legal. Falaram que a física estava difícil pra caramba. Não encontrei com o Thunder, não falei com o Thunder até então, mas falaram que tava bem difícil. Você que tava complicado mesmo, Bruno? Tava normal o padrão do ITA. Todo ano aquilo ali, entendeu? A vida é daquele jeito no ITA. Entendi. É química que é boazinha. Olha só, polímeros foi o tema dessa questão, tá? Ele perguntava simplesmente qual era a molécula, o monômero, capaz de fazer um polímero de condensação. Pessoal, é sério. Eu dei aula recentemente sobre isso em uma turma de ensino médio. E comentei, para ter polimerização por condensação, eu tenho que ter 2 grupos funcionais, pelo menos, no meu monômero. Acabou. Já estou fazendo a questão ao vivo. A2 tem 2 grupos funcionais, um ácido e um álcool. A 4 tem um ácido e uma amina. As outras não tem um álcool só ali e tem uma letra lá em cima. Então, dá para linkar um ácido, álcool, um poliéster, e um ácido-amina, poliamida, formando polímeros. Seria a 2 e a 4, letra D, o gabarito. E quer ver? Temos imagens aqui importantes. Ô, João, você consegue botar no ar aquela que eu pedi para você aí? Porque olha só, gente, você vê que o negócio aqui não é, meu Deus do céu, o ITA cobra coisas impossíveis. Eu acho que o pessoal tem até um certo bloqueio, na verdade. Fala assim, é ITA. Você pode reparar, botou ITA na questão, o pessoal já não sabe fazer. Essa questão aqui que está na tela de vocês é da FUVEST.
FUVEST, ela falou assim: os poliésteres são polímeros fabricados por condensação de dois monômeros diferentes em sucessivas reações de esterificação. Ele foi até mais cuidadoso, que ele mostrou que era só a éster que ia fabricar, mas tudo bem. Dentre os pares de monômeros, ele colocou aqui um copolímero, tem monômeros diferentes, que podem formar um polímero. Era a mesma lógica da questão do ITA. Eu tinha que ter monômeros que tenham 2 grupos funcionais por estrutura, para poder linkar as duas pontas e crescer a cadeia polimérica. É a mesma lógica. Então, o ITA colocou uma questão de polímeros que tem como base uma lógica básica de ensino médio. Essa questão de polímeros, na minha opinião, é a questão mais fácil dessa prova. Essa aqui é garantido, você tinha que garantir que você faria, tá? Para poder seguir para a segunda fase, na minha opinião. Então, isso aí que você falou é pesado, Eduardo. Sério? Porque Sério? A gente está chegando aqui, ó, a pessoa fez a 53, é uma fácil. Você não falou da 54 ainda. Mas a gente chegou de 5 questões, tem 3 já que a pessoa tem que acertar. A 50, vamos ver a 54, deixa eu pôr ela aqui. Vamos. Mas eu acho que teve uma distribuição assim também, teve um bloco de facinhas para empolgar e depois... A 54 é mais trabalhosa. Ela envolve equilíbrio, que foi um tópico que a gente bateu muito na tecla. Então, só fazer uma conta aqui rápido, ó, que eu comentei com você. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 12 questões, 6 questões nós comentamos desse tema, equilíbrio e cinética, na antevéspera do ITA, na sexta-feira. Foi quando eu falei da equação de Arrhenius, tá? Então, era algo que já era previsível e a gente acertou. Você comentou na semana da prova, então. Na semana, na sexta-feira. Ainda tem mais coisa que eu vou comentar aqui ainda, que a gente falou na quarta, um pouco antes. Essa 54 dava um pouco mais de trabalho, mas não era impossível. Você tinha que, na verdade, montar aqui, ele comparou os casos constantes de equilíbrio das duas reações, da reação, em situações diferentes, e pediu a relação do K1 com o K2. Então, era complicada? Não. Era trabalhosa? Sim. Então, no momento de... E você tem que lembrar uma coisa também, né, Bruno? A prova não é uma prova de química isolada. Você tem a física que está lá mordendo seu calcanhar. Tem. Tá mordendo. Ele tá mordendo. Então, mas tem inglês também, que tá lá, com 12 questões, que a pessoa pode acertar pouco também. Então, olha só. Então, você morde e assopra. Não, então, por isso, se a pessoa ficou muito tempo na prova de física e está com pouco tempo na prova de química, essa é uma questão que talvez a pessoa poderia, na situação de escassez de tempo, falar, vou fazer depois. Mas ela não é ainda aquela impossível. Não é, porque isso aqui é algo que no ensino médio é muito comum a gente trabalhar situações de equilíbrio diferentes, em que eu monto... O trabalho uma hora aqui era entender essas variáveis, que é o alfa 1 e alfa 2 aqui, ó, tá? Como é que trabalhava isso na montagem da descrição do equilíbrio, que é algo que eu cansei de fazer em sala com os alunos da turma ITA aqui, que é não decorar fórmula. Esquece fórmula para equilíbrio. Você tem uma situação de equilíbrio, você monta a equação que ele te deu e cria situações. Início do processo, o que reagiu, o que foi formado, o que sobrou, que vai entrar em equilíbrio. A partir disso, você tem os dados para você montar a sua equação de equilíbrio. Dá trabalho, ainda mais que eram 2 situações, eu tinha que comparar as 2 situações. Mas é impossível? Não. Média. Entendi. Uma questão média.